Olá! Viagem astral, projeção astral, desdobramento, não importa o nome. Emancipação da alma, o que se sabe é que o espírito sai do corpo e viaja sim para mundos que muitos nem lembram que conhecem. Não vou nem dizer não imaginam, porque o seu espírito, o meu espírito, o espírito de todos nós já passou por tantos lugares no universo que o termo certo seria nem lembra. É o espírito da moça saindo do corpo, emancipação da alma, tá? Eu estava dormindo. Nesse caso, ela está passando por um portal interdimensional, ela está sendo guiada por algum tutor. Ela não vê, mas intui, sente e escuta. E adentra numa dimensão paralela. É possível se deparar tanto com espíritos desencarnados durante esse processo, como com outros encarnados que também estão fora do corpo, ou por conta do sono, por conta de algum estado de coma, ou às vezes está em cirurgia na hora, está sedado e anestesiado, enfim. Agora está dentro de um templo. Tudo indica que é uma igreja católica. Ela não virá. Ela não virá. Ela não virá. Vá até ele, cara. Não receie. Um homem cabisbaixo aí. Não se sabe se é um desencarnado ou alguém que também está fora do corpo pela emancipação da alma.
Vocês perceberam que geralmente a saída do espírito do corpo, quando pela emancipação da alma, o espírito geralmente ele visita lugares meio que involuntários, ele acaba sendo atraído para ambientes em que existem afinidade, com a vibração dele. Ao contrário do desdobramento consciente, seja pela apometria ou qualquer outro tipo de técnica de projeção astral, geralmente a pessoa ela se programa para visitar locais que ela tem intenção de ir. Ou muitas vezes tem alguém ali sugerindo que ela visualize determinadas coisas, vai para determinado lugar, está sendo acompanhada nesse momento por tais benfeitores de tal linhagem, e assim vai. Agora, na emancipação da alma, geralmente a pessoa é puxada, geralmente, para onde ela vibra, e o processo é mais inconsciente. Que, no caso, essa moça foi levada para algum lugar onde o espírito dela tinha necessidade de tomar conhecimento para dar continuidade a algo que ficou interrompido. No capítulo 13, Uma Estranha Sociedade Espírita nos Abismos, desse recomendável livro, Os Dragões, um diamante do lodo não deixa de ser diamante. O espírito Maria Modesto Cravo, essa entidade maravilhosa, nos traz através do médium Vanderlei Oliveira informações fantásticas e que nós vamos acessar aqui na página 360. Eu peço, vou até fazer sim propaganda do livro, não estou ganhando nada para isso, não sou garoto propaganda, mas é que quando as pessoas me enviam livros, esses livros são enviados por pessoas para que eu fale acerca deles. E quando as pessoas me enviam livros assim de tamanha qualidade, não tem como não divulgar, gente. Você que está aí, você que é um estudioso do plano espiritual, seja um estudioso da Umbanda, seja um estudioso do divinismo, do kardecismo, do espiritualismo universalista como um todo, esoterismo, magia, wicca, druidismo, você que lida com espiritualidade e manipula energias. Um livro como esse vai te dar um norte tão grande sobre bastidores do plano espiritual, inclusive como os seres das trevas se organizam. Você que é acostumado a rezar por pessoas, a interceder por pessoas, inclusive desmanchando magias negras que são feitas por pessoas, se você não tiver um conhecimento de como os seres das trevas se organizam, você vai estar em tamanha desvantagem. Tá bom? Então, adquira esse livro e você vai ver como é bom, é um investimento e tanto. Você não vai se arrepender. Aqui, como a gente está falando de desdobramento, na página 360, no primeiro parágrafo, o segundo parágrafo diz assim: Cornélios retirou-se do corpo com facilidade, desaproximamos alguns quilômetros de Uberaba em volitação. Volitação é quando o espírito ele mentaliza o local que ele quer ir e, devido a ele já ter uma facilidade para transitar no plano espiritual, ele consegue se deslocar de modo mais, como é que eu vou dizer, ele consegue encurtar o espaço-tempo, como se ele estivesse fazendo uma viagem por tunelação. Tá? Ele não chega bem a entrar num túnel e sair em outro lugar, mas é um processo assim bastante otimizado de trajeto. Ele consegue se deslocar sem precisar andar com as perninhas. Vai pela força da vontade. Tá, muito bem. Cornélios retirou-se do corpo com facilidade. Desaproximamos alguns quilômetros de Uberaba em volitação. Em uma mata virgem encontramos Inácio e os demais companheiros de ambos os planos que sempre estavam presentes em labores noturnos. Tá. Começamos... É verdade, Hernani, que quando o feitiço atinge a gente sempre à noite, quando alguém faz magia nele, não, o feitiço atinge você a qualquer hora. Ele vai atingir você na hora em que você vibrar na sintonia do feitiço. Então, se alguém fez um feitiço para você e essa pessoa estava com muita inveja, muito ódio, muita raiva de você, essa pessoa ela está vibrando contra você. A partir do momento que você vibrar contra você também, aqueles momentos que você se odeia, que você se despreza, que você baixa a sua autoestima, você está descendo na mesma faixa vibratória daquela pessoa que não gosta de você. Você aplainou sua energia com a energia do feiticeiro e da feitiçaria. O que vai acontecer?
vai te atingir. Não importa se é de noite, se é de dia ou se é de tarde. Essa conversa de que, mas é de noite, porque de noite tem menos fluxo de pessoas, então as energias estão mais concentradas e atacam melhor. Tem menos fluxo de pessoas, talvez encarnadas, andando para lá e para cá. Mas desencarnados, o trânsito é 3 vezes maior do que durante o dia. Então, se a questão é fluxo, então o feitiço deveria pegar de dia e não de noite. Então, cuidado que essas pessoas andam divulgando certas coisas por aí. Bom, em uma mata virgem encontramos Inácio e os demais companheiros de ambos os planos que sempre estavam presentes em labores noturnos. Começamos a descer, fomos até o umbral, paramos, fizemos uma prece e descemos mais ainda. Chegamos às fronteiras do abismo, vimos então uma enorme igreja. É bom fazer uma prece antes de entrar num ambiente assim. Para quê? Para você elevar o seu padrão vibratório para as coisas ali não te atingirem. Você estando num padrão vibratório mais alto, as vilezas daquele ambiente, daquele antro, não te alcançam. Ficamos à distância sem sermos percebidos. É lógico que estava vibrando uma sintonia maior, mas era possível de longe ler o nome Ordem dos Abades Espíritas Domingos de Gusmão. Ou seja, eles foram para um umbral e lá tinha uma espécie de catedral desta Ordem dos Abades Espíritas Domingos de Gusmão, que é uma ordem espiritual, segundo Maria Modesto Cravo, os espíritos que trabalham com ela, que atacam determinadas religiões, trabalham com o intercâmbio mediúnico, no intuito de enfraquecer os grupos e dissolvê-los. Bom, era de fato uma enorme catedral em estilo neogótico, uma multidão de centenas de pessoas se aglomerava à frente da igreja, uns encarnados, outros não. Era um tablado improvisado nas portas de entrada, podia-se ver a pompa dos tronos bem talhados, e Tomás assentado ao meio. Alguém tocou um sino, houve silêncio, e Torquemada, aquele espírito, que era um inquisidor em tempos idos, agora de pé assumia a palavra. Amados, amados, expressou em tom de arrogância. Meus servos queridos, luz para todos. Luz, hein? O cara está lá nas trevas, ainda usa. A multidão manifestou alegria em ouvi-lo, com gritos e palmas. Nesse meio dessa multidão tem tanto encarnados como desencarnados, tá? Haviam pelo menos uns 4 mil pessoas ali reunidas naquela noite. Nem todos desencarnados, diga-se de passagem. Alguns estavam em desdobramento, como essa moça que saiu do corpo aí. Eu agradeço a saudação e consagro-os em minha bênção. Todos se ajoelharam, fizeram o sinal da cruz e levantaram novamente. Aí você fala, nossa, mas o sinal da cruz, sim, porque veja bem, todos os símbolos, tanto eles funcionam no negativo como no positivo. Mesmo seres trevosos, do mal, ou que vivem na chafúrdia das trevas, embora não sejam malignos, mas são pessoas que acabaram dando abertura para o mal entrar em suas vidas e acabaram indo parar lá, elas podem utilizar os mesmos símbolos que os seres do bem utilizam, só que numa frequência negativa. Como a numerologia, o número X, um exemplo, o número 2, por exemplo, ele tem uma função no polo positivo, no polo negativo ele tem outra. Para tudo é assim. Bom, meus súditos fiéis e cristãos verdadeiros, tenho notícias que vão alegrar a todos. Aí vai falando. Nossas fileiras esta noite têm motivos especiais para se alegrar. 2 novidades extasiantes. A primeira delas é que meus maiorais me informaram que receberemos em breve a visita tão esperada do súdito redimido Allan Kardec. Ele tentou mostrar ao pessoal que Allan Kardec se converteu à Ordem dos Abades Espíritas Domingos de Gusmãos por ter sido, segundo ele, um traidor que fazia parte do conglomerado, mas se antecipou em trazer o espiritismo para a terceira dimensão aqui, sendo que os missionários incumbidos por Deus para trazer o espiritismo para a Terra seria a Ordem dos Abades Espíritas Domingos de Gusmão. Então ele alega isso para aquela multidão. Isso não é verdade. Tá? A multidão enlouqueceu com a notícia, né? Pulavam como crianças felizes, nossa, batiam palmas para o alto, outros ajoelhavam como se agradecessem a Deus. Que algazarra no umbral, hein? Silêncio, silêncio. Ainda não acabou, ele falando. A novidade que mais alegrou aconteceu há poucas horas. Estamos prestes a recrutar Chico Xavier e os dirigentes do Sanatório Espírita de Uberaba para nossas hostes. O povo perdeu o controle de tantas manifestações e nós ficamos quietos nos entreolhando, tipo assim, né? Corei. Somente Cornélios mantinha seus olhos atentos à cena sem se mexer.
Estivemos na casa deles e foi muito bem recebido. Não, esse aqui é o Torquemada falando. Estivemos na casa deles e fui muito bem recebido. As coisas vão indo bem. Mentiroso, né? Ele foi lá praticamente fazer uma desforra. Como podem ver essa catedral? E apontou para as torres imponentes da igreja. Será o futuro dessa humanidade sofrida e carente. Aí ele vai aqui, ó, leis menos severas para renascer no corpo serão implantadas. Vocês querem o corpo? Terão bons corpos, eu prometo. Mas que adianta a matéria para purgar culpas? Renascer para Deus, somente a ordem dos abades espíritas pode cumprir essa promessa. Hoje quero presenteá-los, além de boas notícias que devem ser espelhadas. Quero lhes dar mais. Aqui está. Aí entraram diversos súditos com carrinhos trazendo pilhas e mais pilhas de livros. Eis o verdadeiro livro dos espíritos, revisado pelo próprio Allan Kardec, Evangelho e Espiritismo, Jesus e Kardec. Fora dessa bandeira não há salvação. Peguem, leiam e se deliciem com as novidades. Então eles refizeram o livro dos espíritos conforme as cabeças deles, tá? Lá no plano espiritual. Faremos cursos completos sobre a verdade. Terão alimento farto. Atenderemos suas saudades da matéria enquanto não renascerem. Faremos audiência para seus interesses de justiça e, se necessária, vingança. Que chique. Temos tecnologia cedida pelo Vale do Poder que nos coloca meio século à frente do mundo físico. Disso não duvidem, tá? Aqui somos deuses, assim como seremos no mundo. Repitam bem alto comigo. Somos deuses e temos a verdade. O povo gritando, né? Todos os gritos repetiam o mantra hipnótico. Somos deuses e temos a verdade. Somos deuses e temos a verdade. Lembra até aquela musiquinha, né? Como uma deusa, você me mantém. Só faltava cantar essa música. Nada é verdade nesse mundo sem a Igreja Católica. Somos os únicos cristãos reconhecidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês amam a Bíblia? Sim, amamos muito. Amarão então esse livro também. O Evangelho, o livro dos Espíritos segundo as cabeças deles, lá, reeditado por eles. Ele é o segredo pelo qual lutamos há séculos. Vamos colonizar os centros espíritas. Quando fala centros espíritas, não é só espírita, não. É catimbó, é terecô, tambor de mina, é xangô de Recife, é umbanda, candomblé, candombe, catimbó. Eu falei catimbó, né? Divinismo, kardecismo, tudo o que você possa imaginar. Vamos colonizar os centros, né, e fazer as adaptações necessárias. Nada de destruir, o plano é amoldar. Assim ganharemos tempo no alcance dos nossos objetivos. Então é uma horda, essa dos abades aí, que o objetivo deles não é fechar uma casa, destruir uma casa, mas tomar o controle da casa. Entendeu? Queremos o controle absoluto sobre todo intercâmbio, sobre os trabalhos de mesa branca. Nada de mediunidade sem autorização prévia. Quem mais, além de nós, pode avaliar o que pode ser dito aos homens na matéria física? Tá vendo? Queremos controle para ninguém mais tomar posse daquilo que somente os embaixadores do Senhor podem expressar ao mundo. O cristianismo dominicano redivivo. Custe o que nos custar, haverá de vicejar em todas as nações. Quem lutar contra esse propósito será banido. Teremos trabalho para todos. Já são algumas milhares de casas para cristianizar. Nada de caridade e socorro. Quem nasceu para pagar merece quem nasceu para pagar merece a prova que tem. Cada centro espírita conquistado aos nossos propósitos significa uma promoção imediata. E para cada ano de manutenção dessa conquista, mais fatia de poder em nossa catedral. Então, assim, o grupo que tomar um centro e continuar mantendo, já ganha uma insígnia, é aquele que mantém, cada ano mantendo, ganha mais insígnia. Então, assim, como eles vão fazendo? Eles vão entrando nas cabeças dos dirigentes e vai descendo, intoxicando esses dirigentes e com o tempo vão afastando, por conta desses dirigentes mudarem o padrão vibratório para baixo, vão afastando-se dos seus verdadeiros mentores de luz e vão dando lugar a esses espíritos que vão se passando pelos mentores de luz. Vão se passando por Bezerra Menezes, vão se passando, por exemplo, por Pai Joaquim, vão se passando por Caboclo Sete Flechas, vão se passando por Caboclo da Mariana, vão se passando por Chico Xavier, agora está desencarnado, vão se passando até pelo próprio Allan Kardec. E lá eles falam, o palestrante, né, Torquemada, continuava falando de forma imponente. Entrem nas dependências dos centros espíritas como carentes. Ou seja, aquela multidão era uma multidão de encarnados. Boa parte deles queria voltar para o corpo e quando acordassem já voltavam com essa
esse intuito. Ó. Entrem nas dependências do centro como carentes. Questionem os frequentadores. Sondem a mente dos palestrantes. Participem das reuniões de diretorias e criem um falatório. Quanto mais dúvidas, mais insegurança. Quanto mais insegurança, mais fácil a penetração. Aí já tem uma parte lá na página 367 que diz assim, o Torquemada se retirou para dentro da catedral imponente. Aí a interlocutora fala assim, estava em visita lá no umbral. Eu me sentia mal, sem ar, desvitalizada, porque o ar lá é bem denso, é complicado. Outros membros da equipe tinham o mesmo sintoma. Sob a orientação de Cornélios, que era um espírito mais elevado de luz, nos afastamos rapidamente do local onde estávamos. Deu para perceber que muitas pessoas que estão fora do corpo, elas se encontram com seus benfeitores espirituais e vão muitas vezes para estudo. Sempre que você tiver, antes de você deitar à noite, é importante você levar o pensamento a Deus e dizer: Deus, que sois todo poder e bondade, em vossas mãos entrego meu espírito para o estudo, trabalho, missão e tratamento que se fizerem necessários. Amém. Estudo, trabalho, tratamento e missão que se fizerem necessários. É importante chamar o concurso, pedir o concurso dos bons espíritos para estar com você após o seu espírito sair do corpo pela emancipação da alma. Faça a sua oração em pé ou sentado na cama e só deite-se após concluir. Porque senão você acaba deitando, dorme, não termina a oração e nem sempre esse negócio que o espírito termina a oração fora do corpo. Não é bem assim, não. Às vezes o espírito ele entra imediatamente ele é puxado para uma dimensão tão forte quanto a vibração que ele emana, que ele não se lembra de terminar a oração coisa nenhuma, não. Então faça a sua oração antes de sair do corpo, sentado ou em pé. Vamos assistir mais um trecho da vinheta e entender o que muitas vezes a pessoa faz quando sai do corpo também. Olha onde essa moça foi parar. Olha o espírito dela ali, ó, do lado do corpo. Ela já se emancipou, o espírito dela já saiu do corpo. Agora vai para um lugar lá. Está entrando numa espécie de catedral de novo. Essa cerimônia tem que começar. Os convidados estão aguardando. Meu Deus, por que ela não chega lá? Esse sino tá errado. Alguém aí? Me explica o que está acontecendo. Isso aqui é um casamento, não um funeral. Explica aí o que está acontecendo aqui. Tem alguém em tamanha aflição lá. Ela morreu no dia do nosso casamento. Quem é você? O que está acontecendo? Eu decidi morrer também. Que tragédia, né? O rapaz, no dia do casamento, ele ficou plantado esperando no altar. A moça não chegava. Ele achou que a moça tinha desistido dele. E aí descobre que a moça morreu. A moça morreu e ele, para se unir a ela de qualquer forma, se matou. Só que, obviamente, foram para lugares totalmente diferentes. Porque a vibração de um suicida, muitas vezes, não é nem porque ele é mau, mas na hora que muitas vezes a pessoa se suicida, ela vem imbuída, assim, aquele ato vem imbuído, muitas vezes, de um padrão vibratório extremamente denso, de um desespero, de uma desesperança, de uma ilusão. No caso dele, ele tinha uma ilusão, não é nem uma questão de falta de fé, uma ilusão muito grande acerca do que ia acontecer após a morte. E não foi. Foi para um lugar totalmente diferente, uma condição totalmente diferente. E a moça que desencarnou provavelmente por um método não suicida, a moça simplesmente por acidente ou morte natural
veio a falecer, a ela estava reservado um outro padrão vibratório, um outro lugar, né, com outro padrão vibratório. E ele ficou preso ali, né, num plexo de segunda dimensão, vivendo ali naquele inferno astral. Porque na primeira dimensão, os espíritos eles ficam muito presos a um lugar só. Eles não têm muita noção de tempo, nem de ação. Já na segunda dimensão, eles têm uma noção de tempo, espaço, mas não necessariamente o tempo e espaço que nós estamos vivendo aqui, um tempo e espaço deles lá. Eles vivem numa época e num tempo alheio ao nosso. Mas eles já conseguem ter uma noção mais ou menos de temporalidade. E alguns lapsos da realidade, pois volta para aquele torpor de novo. No caso, ele estava numa frequência de segunda dimensão. Situação complicada. A personagem aí, ela estava em emancipação da alma. Ele estava na condição de desencarnado. E é mesmo assim. Muitas vezes nós, fora do corpo, nos deparamos com pessoas que nós conhecemos tanto de outras encarnações como desta encarnação. E tudo tem um propósito, geralmente de crescimento e aprendizado. Nem sempre o encontro é tranquilo, mas o propósito é sempre algo maior. Adquira o livro Os Dragões. Acompanhe conosco esse estudo e se inscreva em nosso canal, dê uma forcinha pra gente, tá? Assim você colabora aí, e os nossos vídeos podem chegar a mais pessoas que têm afinidade com este trabalho. Eu sou Hernando Oxóssi, desejo muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muita paz, muita luz.